A botânica é a parte da biologia que estuda as algas e vegetais. Hoje nós começaremos o nosso estudo de botânica a partir dos grupos dos vegetais. E para entender um pouco melhor a história evolutiva dos vegetais, vamos utilizar uma espécie de gráfico que representa a evolução e aquisição evolutiva dos organismos, que é o cladograma. E para entender melhor o cladograma, vamos levar em consideração o fator tempo e a existência de um ancestral comum. O ancestral comum aos vegetais deve ter sido um grupo de algas verdes, e vamos considerar esse grupo como um grupo externo, pois ele é um grupo fora dos vegetais. É possível que alguns indivíduos dessas algas verdes tenham adquirido novas características evolutivas, como, por exemplo, a formação de uma urna produtora de gametas, que nós vamos chamar de gametângios. Esses gametas, eles participam de um processo de fecundação, formando um embrião que ficará retido no corpo da fêmea. Todas essas características, daqui por diante, estarão presentes em todos os 4 grupos vegetais que vamos estudar. A partir do acúmulo dessas aquisições evolutivas, surge o grupo das briófitas, que são as primeiras plantas a começarem a conquistar o ambiente terrestre. Porém, essa conquista ainda não é em definitiva, uma vez que as briófitas precisam de água para a reprodução. O acúmulo de aquisições evolutivas ao longo da linha do tempo faz com que as briófitas adquiram novas características e passem a se representar a partir de um novo grupo, as pteridófitas, que, além de conter as características novas de embrião e gametângios, passam a produzir vasos condutores de seiva e também tecidos de sustentação. As pteridófitas, por possuírem tecido de sustentação e vasos condutores, podem atingir tamanhos maiores do que as briófitas, que fazem o transporte de nutrientes célula a célula. O tempo vai passando e as aquisições evolutivas não param de surgir. Surge agora a semente, que é uma estrutura de dispersão do embrião, uma estratégia evolutiva criada pelos vegetais para dominar a flora atual. É importante que a gente lembre que a flora atual é dominada por plantas que possuem sementes. E essas plantas também têm uma característica muito importante. Chega agora, em definitivo, com as gimnospermas, a conquista do ambiente terrestre. A terra firme é conquistada com a existência do tubo polínico, que traz uma independência da água para a reprodução. Além disso, as gimnospermas começam a apresentar estruturas reprodutoras bem aparentes, bem evidentes aos nossos olhos, que são os estróbilos. Esses estróbilos sofrem modificações ao longo da evolução e a partir deles surgem estruturas reprodutivas com especializações um pouco melhores, que são as flores. As flores, quando desenvolvidas a partir de uma fecundação, dá origem ao fruto, que protege a semente, aumentando também as chances de dispersão desse embrião. A análise desse cladograma nos permite ainda interpretar alguns fatores. O termo esperma está presente tanto em gimnosperma e em angiospermas e significa semente. Ou seja, podemos classificar o grupo de gimnosperma e angiospermas em um grupo chamado de espermatófitas, que são plantas produtoras de sementes. Ampliando um pouco mais o grupo, podemos incluir as pteridófitas e classificar esse grupo como um grupo detentor de vasos condutores de seiva, ou simplesmente traqueófitas, plantas que possuem vasos condutores de seiva. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são classificadas como traqueófitas. Uma característica que é primordial para todos os vegetais, que é a formação de embrião. Dessa forma, todos os vegetais são classificados como embriófitas, plantas que produzem embriões. As briófitas são plantas de pequeno porte que ainda não conquistaram em definitivo o ambiente terrestre. Elas encontram-se em uma fase de migração. Elas são totalmente dependentes de água para a reprodução, o que faz a gente entender que a conquista pela terra firme com os vegetais ainda não aconteceu de forma definitiva a partir das briófitas. Esse tamanho diminuto é graças à ausência de vasos condutores de seiva e também
graças à inexistência de tecidos de sustentação. Dessa forma, nós poderemos encontrar apenas briófitas de tamanho médio, cerca de 50 a 70 centímetros, imersas em água, pois a coluna d'água ajuda a sustentar o corpo dessas plantas. Esses vegetais são encontrados geralmente em ambientes com grande disponibilidade de água ou umidade. Quando o vegetal tem uma grande afinidade por ambientes úmidos, nós podemos classificá-los como higrófilos e, por uma grande disponibilidade de água, de hidrófilos. Os principais representantes das briófitas são os musgos, hepáticas e anthoceros. O nosso principal alvo de estudo das briófitas são os musgos, porque eles apresentam uma melhor definição corpórea para a gente poder compreender e estudar todas as partes interessantes e necessárias dos briófitos. Os vegetais são caracterizados pela existência de células eucariontes, multi e pluricelularidade, serem seres fotossintetizantes, possuírem cloroplastos, além de possuir uma alternância de gerações ou simplesmente metagênese. Na alternância de gerações, nós podemos observar indivíduos adultos com características totalmente diferentes. Uma geração será haploide e outra geração diploide. Podemos observar também uma alternância nas formas de reprodução. No ciclo de vida dos vegetais, uma fase se reproduz de forma assexuada, enquanto uma outra forma de vida adulta se reproduz de forma sexuada. Vamos conhecer melhor o corpo das briófitas estudando os musgos. Os musgos possuem um gametófito bem definido. O gametófito é a planta produtora de gametas. Esse gametófito apresenta um cauloide, apresentam filoides e rizoides. Essas estruturas são semelhantes aos caules, folhas e raízes em suas funções, porém são diferentes em sua composição anatômica. Em cima do gametófito feminino pode surgir uma estrutura chamada de esporófito, planta produtora de esporos. Esse esporófito possui uma haste ou seta que fixam no gametófito. A extremidade anterior do esporófito possui um esporângio, ou a urna produtora de esporos, que no caso das briófitas nós podemos chamar de cápsula. Essa cápsula tem a sua saída protegida por uma espécie de capuz chamada de calíptra. E quando o esporófito atinge a maturidade sexual, a calíptra resseca, cai, expondo a abertura da cápsula para liberar os esporos. A cápsula ou esporângio é formada por células chamadas de esporócitos. Os esporócitos sofrem meiose e produzem os esporos. Portanto, os esporócitos são as células produtoras de esporos. E essa produção, vocês devem, por favor, lembrar, é através de meiose. Logo, os esporos são estruturas haploides. Um esporófito adulto pode chegar à sua maturidade sexual e abrir a sua cápsula liberando a calíptra. Dessa forma, os esporos serão liberados no ambiente. E ao atingirem o solo, esses esporos podem encontrar condições necessárias para o processo de germinação. Ao germinar, esses esporos vão sofrer uma série de mitoses, dando origem a um primeiro filamento chamado de protonema. O protonema, assim como os esporos, são estruturas haploides. Esse protonema continua o seu desenvolvimento e surge um gametófito infantil, um gametófito juvenil. É importante a gente lembrar, como existem vários esporos, surgirão tanto gametófitos do sexo masculino quanto gametófitos do sexo feminino. Esses gametófitos masculinos possuem uma região produtora de gametas, que nós chamamos de anterídeo ou simplesmente pequena antera. O gameta masculino nós chamaremos de anterozoide e é constituído por flagelos para facilitar a sua locomoção em meio aquoso. Já o aparelho reprodutor do gametófito feminino
nós chamaremos de arquegônio. O termo gônio significa glândula sexual, significa gônadas. E o termo arque significa antigo. Lembre-se, arquirrival, arqui-inimigo, um inimigo antigo. Então, o que seria o arquegônio ao pé da letra? Uma glândula sexual primitiva que produz um gameta chamado de oosfera. E com condições favoráveis, com disponibilidade de água para os anterozoides nadarem, esses gametas seguirão a caminho da oosfera, atraídos quimicamente em um processo de quimiotaxia, e realizará a fecundação. Após a fecundação, terá origem a formação de uma célula diploide chamada de célula ovo-zigoto, que após sofrer sucessivas mitoses, vai formar um embrião que ficará retido no gametângio feminino. Esse embrião se desenvolve e dará origem ao esporófito. Dessa forma, podemos interpretar que o esporófito surge a partir de uma fecundação, portanto, é uma estrutura diploide e está presente apenas nas plantas femininas. Analisando ainda esse ciclo de vida, podemos chegar a algumas outras conclusões. A primeira conclusão é que tanto gametas quanto esporos são estruturas reprodutivas haploides. Os esporos representam uma fase do ciclo de vida que é com reprodução assexuada. Já os gametas garantem uma reprodução sexuada. Gametófito, uma estrutura haploide. Esporófito, uma estrutura diploide. Podemos também salientar que a fase dominante no ciclo de vida das briófitas é a fase gametofítica, porque ela é a fase duradoura. O esporófito, após exercer as suas funções, ele resseca e declina. Agora vamos para as nossas considerações finais. Quais são os principais tópicos que nós não podemos esquecer de jeito algum sobre as briófitas? Não podemos esquecer que a ausência de vasos condutores e de tecido de sustentação faz com que o tamanho desses vegetais sejam pequenos. Devemos lembrar que a fase dominante do ciclo de vida é a fase gametofítica. Devemos lembrar também que, como todo vegetal, apresenta uma alternância de gerações. E como esses vegetais estão em um processo de conquista, inicialização de conquista da terra firme, a gente deve levar em consideração também que eles são totalmente dependentes da água para a reprodução. Se gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Acompanhe também as nossas redes sociais.